Turma, professor Rafael, e hoje nós vamos estudar o capítulo 6, as formas e os agentes internos do relevo. Bora lá? Bom, inicialmente nós vamos estudar sobre os fatores que modificam o relevo. O planeta ele está em constante movimento. Claro, Rafael, né? Nós temos um movimento de rotação e translação. Verdade. Mas além desse movimento, nós temos vários outros processos que alteram o nosso planeta, né? Não só o planeta em si se movimenta, mas dentro do próprio planeta há esse movimento, a partir de agentes internos e agentes externos, né? Por exemplo, como o vulcanismo, terremotos, chuva, ventos, rios, além, né, dos vários tipos de rochas que são espalhados pela litosfera. Bom, especialmente na aula de hoje, nós vamos tratar sobre os agentes internos, que são forças, né, que se originam aí através da atividade do magma, onde são impulsionados contra a litosfera, acarretando em fenômenos de contração, deslocamento, quebra ou encurvamento da crosta terrestre, que a gente vai ver mais à frente. Basicamente, a gente pode dividir esses agentes internos em três tipos: o tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, né? Conhecido popularmente como terremotos. Bom, acerca do tectonismo, nós temos as falhas, certo? O que são essas falhas? São quebras nas estruturas rochosas por conta do deslocamento do magma, né? O magma como substância pastosa, né? E essa placa rochosa, né? Em cima dessa massa pastosa ocorre diversas falhas, né? Quebras na estrutura. As placas tectônicas, ao se deslocarem, né? Acabam provocando grandes pressões nas rochas, que é justamente o que acarreta na modificação dessa estrutura. Esse movimento pode chegar a quebrar as rochas, né? Que então se originam as falhas. Essas falhas, então, modificam a paisagem, podendo surgir montanhas, vales, depressões, entre outros tipos, né, de relevo. Bom, aí nessa imagem a gente está vendo a falha de San Andreas, lá em São Francisco, né? É uma falha aí bem conhecida por nós, né? Seja em filmes ou seja em jogos, né? Nós temos a presença aí dessa falha geológica, onde duas placas se afastaram, né? E quebraram então essas rochas que haviam entre uma placa e outra. Bom, as falhas elas podem ser basicamente de três tipos: normal, reversa ou transcorrente. Na falha normal, nós temos uma pressão de duas placas para o lado externo, né? É como se estivesse puxando uma placa para cada lado. E, consequentemente, se uma força for maior que a outra, uma vai subir e outra tende a descer. Já na falha reversa, ou como está no livro de vocês, inversa, que é a mesma coisa, em vez de estarem puxando, digamos assim, essas duas placas, elas estão pressionando para o mesmo local, para o mesmo lado, para o mesmo sentido. Então, naturalmente, uma das placas vai subir e a outra vai descer de acordo com a força, né, aplicada aí de cada lado. Já na transcorrente, essa pressão ela é lateral. Então, parte daquele relevo ele é deslocado lateralmente, né, e não para cima e para baixo, como na falha normal, nem na reversa. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de uma falha normal, onde a partir dessa pressão, né, entre duas placas, nós tivemos o rompimento dessas rochas, né, desse relevo aí, conforme você consegue ver com base nessas linhas, né, ó, estão todas fora de lugar, né, devido a uma falha, essa quebra na estrutura. Bom, além das falhas, nós temos os dobramentos. Os dobramentos são grandes encurvamentos de forma côncava ou convexa, né, espécie de U, né, da forma que a gente escreve, ou U de cabeça para baixo, côncava ou convexa. E então, essas estruturas, quando elas quebram, são falhas. Quando elas se dobram, são dobramentos. Tá, como é que ocorre isso, Rafael? Bom, basicamente em rochas plásticas. Ah, as rochas são feitas de plástico, é? Não. As rochas plásticas são rochas que têm a capacidade de ser modeladas, de moldadas sem se romper, sem se quebrar, né? Certo? Então, nós podemos ver nessa imagem, por exemplo, um tipo de dobramento, um relevo aí com dobramentos, né? A gente pode ver diversas camadas aí de forma côncava e convexa, certo? Dobramentos. Bom, basicamente nós temos dois tipos de dobramentos, modernos e antigos. Os modernos
ocorreram aí mais recente, né, na era Cenozoica. Já os antigos na era pré-cambriana, né, bem mais antigo. Bom, agora nós vamos falar sobre as montanhas caminhantes. Montanhas caminhantes, elas estão caminhando, é? Não. Bom, o que acontece? Geralmente, nos locais onde temos encontro de várias placas, nós temos a formação de grandes relevos. Por quê? Nesse processo que nós vimos de falha, onde uma placa sobe, a outra desce, ou uma se põe sobre a outra, ou parte dela se afasta, ou lateralmente, né? Nós temos a formação de vários relevos, como das montanhas. Prova disso são a formação dos Andes e do Himalaia. São duas cadeias de montanhas aí gigantescas. Inclusive o Himalaia é onde tem o Pico Everest, o pico mais alto do mundo, né? Bom, eles surgiram a partir desse choque, né, entre as placas continentais, certo? De duas placas. Interessante que essas placas elas continuam se comprimindo, né? Até porque ainda há essa presença das placas, essas placas tectônicas continuam exercendo pressão. Então, lentamente, elas estão aumentando de tamanho, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre os abalos sísmicos, com essa imagem aí catastrófica, né? Bom, o que são abalos sísmicos? São tremores ou movimentações da crosta terrestre provocados pela atividade tectônica, ou como consequência, por exemplo, da atividade vulcânica, certo? Os abalos sísmicos podem ocorrer tanto na crosta continental, quanto na crosta oceânica, né? Acima do mar, né? Sobre o continente, como também dentro do mar. Quando ocorre dentro do continente, são chamados de terremotos. Quando ocorre dentro do mar, são chamados de maremotos ou tsunamis. Bom, como é que funciona um abalo sísmico? Geralmente, a gente acha que o impacto, né, digamos assim, o terremoto de fato, está aí sobre a superfície, né, que é onde a gente sente o tremor de fato. No entanto, o início ou surgimento de um abalo sísmico, de um terremoto, ele é ocorrido dentro, né, abaixo da crosta terrestre, no chamado foco ou hipocentro. Mas, geralmente, a gente passa a sentir no local chamado epicentro, que geralmente tem uma distância de 15 e 500 a 500 quilômetros de distância entre o epicentro e o foco ou hipocentro, certo? Outra coisa interessante é que esses círculos, né, arredondados ou ovais de cor vermelha representam as ondas, né, justamente desse impacto entre duas placas tectônicas. Bom, já o maremoto nós temos aí e tsunamis, né, como sendo a mesma coisa. Nessa primeira imagem da parte de cima do lado esquerdo, ó, nós temos a formação de um tsunami. A partir de movimentação de duas placas, essa onda se forma e quanto maior a distância do litoral, né, maior a altura ela vai atingir, certo? Na parte de baixo nós temos uma imagem de um filme, né, onde um possível tsunami atingiu aí uma cidade, né, de forma aí aterrorizante. E do seu lado direito, essa imagem que tem um M, né, ela possui então a cidade da China, que sofreu bastante, né, após um terremoto ou um maremoto, certo? Bom, como é que se mede então a força de um terremoto? Através de um equipamento chamado sismógrafo. Nem todos os tremores podem ser registrados e analisados por nós, né? Até porque a gente nem consegue perceber alguns. Mas o sismógrafo é um equipamento muito eficaz na medição, né, na aferição desse tipo de eventos. Esse sismógrafo ele mede na escala Richter, né, que tem o objetivo de medir a energia liberada no foco do terremoto, certo? Antes disso, era a escala de Mercalli, mas dificultava saber qual seria então o real estágio. Por isso, se aplicou-se a escala Richter a partir de 1935. Geralmente a gente mede a magnitude, né, a grandeza de um terremoto pela quantidade de energia liberada, que é justamente a magnitude, que vai de 0 a infinito. No entanto, o máximo que já chegou-se, né, foi aproximadamente 10 graus, né?
Os mais próximos que nós tivemos foi no Alasca, né, onde atingiu 9,2 graus de magnitude em 1964, e no Chile em 1960 com 9,5 graus de magnitude, né? Deve ter sido muito devastador esse terremoto lá na região do Chile. E interessante que o nível de destruição de um terremoto não está ligado somente à magnitude, mas também depende da área onde ele ocorre. Ainda que ele seja, por exemplo, de escala maior, se ele ocorre no meio do mar, provavelmente vai ter muito menos impacto à população, né, do que se for um terremoto menor dentro de uma cidade, né? Vai ter muito mais destruição. Então, a destruição de um terremoto não está ligada somente à magnitude, mas também à área onde ele ocorre. E interessante que mesmo com a tecnologia atual, não se pode prever um terremoto. Apenas as regiões, né, onde ocorrem mais terremotos, né, que são mapeadas. Interessante que em diversas partes do mundo, os animais avisaram da proximidade de um terremoto. Olha aí que interessante. Um dos primeiros relatos foi na cidade de Antigua, na primeira capital da Guatemala, que foi destruída por um terremoto em julho de 1773. Alguns sobreviventes contam, né, que horas antes do tremor, os animais abandonaram a cidade em debandada. Né? Olha que interessante. Os animais pressentiram, né, e saíram todos aí da cidade por mais longe que conseguiria para tentar sobreviver. Outro relato foi na cidade do México, onde um terremoto, né, o aviso desse terremoto veio um pouco antes, né, que começasse o tremor de fato. Por quê? Por conta do alvoroço das galinhas, patos e gansos, do uivo dos cachorros e do constante mugir das vacas e relinchar dos cavalos. Depois de sofrer com tanto terremoto, a China, né, foi um dos mais interessados primeiros a estabelecer um completo estudo de previsão para esses fenômenos, fundamentado, claro, na análise do comportamento de alguns animais. Olha aí que interessante. Já em Hainan, né, também na China, um mês antes de um grande terremoto na região, muitos relataram cobras saindo das tocas. Ah, Rafael, isso é normal, né? Só que no período de inverno. Isso para as cobras seria praticamente um suicídio. Por quê? Porque a cobra é um réptil. E o réptil, para sobreviver, precisa de calor. Então, o fato de ele sair no inverno não é algo comum. Né? É algo, então, que deve ser estudado, né? Justamente por conta desse terremoto. Já em Tsinghua, nós tivemos o cisne, né, saindo rapidamente da água. O tigre da Manchúria ficando paralisado em sua jaula com os olhos vidrados e o iaco tibetano sofrendo um colapso cardíaco. Isso antes da ocorrência de um terremoto lá na região, em um zoológico. Olha que interessante, os animais aí prevendo, né, os terremotos. Bom, agora nós vamos tratar sobre o vulcanismo. Vulcanismo é o nome do conjunto de processos pelo quais o magma, ou a lava, né, chega até a superfície da crosta terrestre. Letais, né, em alguns momentos da época, né, de épocas remotas, os vulcões eram tratados, né, as erupções, como sendo uma atividade dos deuses. Então, quando um vulcão entrava em erupção, eles acreditavam que eram os deuses com raiva da humanidade, né, querendo se vingar, digamos assim. Mas, com a tecnologia, né, nós sabemos que esse tipo de manifestações são puramente naturais, né, dos vulcões e não tem nenhuma relação com divindades. Bom, olha que interessante o, digamos, funcionamento de um vulcão em erupção. Nós temos diversas partes. O cone da cratera, nós temos o deslizamento de terra, coluna de erupção, nuvem de erupção, chuva ácida, respiradouro, nós temos a câmara de magma, enfim. Um vulcão é muito mais complexo, né, do que aquelas imagens lindas que a gente consegue ver dele em erupção, né? Outro ponto importante é que aí à sua direita, na parte de cima, tem dois nomes, né, Lacólico e Dique. Bom, essa imagem aí representa uma intrusão vulcânica. O que é isso, Rafael? É quando esse magma, ele supostamente vai entrar em erupção, só que quando chega mais ou menos
no meio do caminho, né, próximo aí à superfície, ele resfria, né, então fica rígido, se torna uma rocha, né, tanto na parte, né, intitulada como lacólito, como no próprio dique, que seria o canal onde o magma passa. Nós temos aí na imagem abaixo dele uma intrusão magmática vista de fora. Olha que interessante, né? Esse relevo. Lembrando que ele está, né, rígido, né? Então não tem perigo, né, pelo menos momentaneamente, para as pessoas que moram no entorno dessa intrusão, né? Porque ele está aí completamente vedado, digamos assim. Bom, para fechar, as placas tectônicas e as áreas de vulcanismo. Nós podemos perceber que eles têm relação muito próxima. Por quê? Se você perceber, as áreas então de limite entre as placas tectônicas são as regiões que têm mais vulcões ativos. Isso nós chamamos de círculo de fogo, ou melhor, cinturões de fogo, que é justamente onde nós temos a divisão das placas, os limites, com uma infinidade de vulcões ativos, certo? Então, basicamente é isso. Nosso Brasil, né, felizmente, está numa posição bem localizada, né, bem agraciada. Não há nenhum histórico de vulcão ativo no nosso país, nem próximo, né, nem muito menos de grandes terremotos ou eventos do tipo, né, principalmente pela localização do Brasil na placa sul-americana, certo? Bom, basicamente nosso assunto é esse. E se você tiver dúvida, estou à disposição. Forte abraço!